Sim, concurseiros, vamos aqui então para a correção do nosso simulado de português da banca IBFC com o professor Mário. Então aqui a primeira questão é sobre um texto. Então sempre que vocês se depararem com texto durante a realização das provas, façam a leitura dele já fazendo o resumo, façam a síntese ao ler. Então aqui o que eu fiz, já fui marcando para vocês aqui a ideia principal do texto. Então o texto fala: em um ponto qualquer da praia de Copacabana, o ônibus para, o senhor de idade pisa o pé de um sujeito de meia idade. O senhor vira-se e ia pedir desculpas, quando tal sujeito lhe diz quase gritando: não sabe onde pisa, seu calhorda? O senhor de idade fica surpreso. O outro carrega na mão, ou seja, o senhor de meia idade: imbecil. O senhor de idade responde: imbecil é a sua mãe. Diante do ultraje atirado à genitora, em vez de taponas que a maioria dos passageiros esperava, ou de puxar da faca ou revólver, pergunta indignado ao senhor de idade: sabe com quem está falando? O senhor de idade retrucou: estou falando com um homem, parece. Está falando com um delegado. O senhor está preso. O delegado voltou-se para o motorista e ordenou: vamos para o distrito. O ônibus para a porta da delegacia. O delegado fala ao sentinela: leve preso este sujeito por desacato à autoridade. O senhor de idade puxa a caderneta de identificação e diz: eu sou o general, prenda este atrevido. Os passageiros do ônibus batem palmas. Então, o que eu fiz aqui? Neste caso, já fui fazendo a síntese do texto. Então, pegou as ideias, fica mais fácil para quando você precisar de voltar ao texto, você já encontra as respostas com mais facilidade, que vai fazer com que você otimize seu tempo. Então, a primeira questão: sobre a reação dos passageiros que aplaudem o desfecho do impasse, como descrito no final do texto, assinale a alternativa correta. Então, por que os passageiros aplaudiram o senhor? Então, nós vamos ver aqui qual é a resposta para essa questão. Revela empatia pelo senhor de meia idade e seu poder. Não, o que eles aplaudiram lá no final? Olha: leve preso esse sujeito por desacato à autoridade. Nisto, o senhor de idade puxa a caderneta de identificação e diz ao soldado: olha, o senhor de idade: eu sou o general, prenda este atrevido. O general volta ao ônibus, comanda ao motorista: vamos embora. O motorista pisa. Os passageiros do ônibus batem palmas. Então, os passageiros do ônibus aplaudiram a atitude do senhor de idade e não do senhor de meia idade. Então, já podemos eliminar a alternativa A. Sinaliza solidariedade com a vítima que triunfa no final. Isso mesmo. Então, o que essas palmas querem dizer? Que eles foram solidários, eles apoiaram. Bate palmas, quando apoia alguma coisa. Então, sinaliza a solidariedade com a vítima que triunfa no final. Quem triunfou no final? Então, foi o senhor de idade que mandou prender o senhor de meia idade. Demonstra a indiferença com a causa do outro? Não, se você aplaude, você não está indiferente. Explicita a falta de compreensão do episódio vivido? Também não. Se eles aplaudiram, é porque eles entenderam que sobressaiu o senhor de idade. Então, alternativa B, a correta. 2. Considere o trecho abaixo para responder à questão. O ônibus para a porta da delegacia, salta o senhor de idade, salta o delegado e este fala ao sentinela. Sobre a ocorrência de crase, então vão grifando aqui, em a porta da delegacia. É correto afirmar que... Então, vamos voltar aqui. O ônibus para a porta da delegacia. É obrigatório o uso de crase aqui?
Então, o que tem que ser analisado aqui? Então, vamos ver lá. É correto afirmar que... Então, vem aqui e marquem também o correto, que aí você não precisa ler todo o enunciado novamente. Então, quando fala lá sobre a ocorrência de crase em à porta da delegacia, é correto afirmar que é uma locução conjuntiva no singular. O que será uma locução conjuntiva? É quando nós temos uma ou mais palavras aqui com valor de conjunção nas frases. Então, não é locução conjuntiva isso aqui. Ó. Quando fala o ônibus para a porta da delegacia, não. Olha aqui, ó. A mesa parece uma coisa de outro mundo? Não, vem de conjunção. Não temos uma locução conjuntiva. Então, já eliminamos aqui a alternativa A. Ilustra um exemplo de crase facultativa. Poderia usar crase ou não poderia? Vamos ver? O ônibus para a porta da delegacia. E se eu falasse o ônibus para sem crase aqui, ó, a porta da delegacia? Aí inverteria o significado dessa frase, não é isso? Que aí seria o quê? O ônibus parou, ou seja, a porta da delegacia estava vindo e o ônibus parou essa porta? Não. Então aqui é obrigatório usar crase. Então a crase não é facultativa. Se deve à anteposição da preposição para. Vamos lá ver? O ônibus para a porta. Esse para aqui é preposição ou é verbo? Verbo. O ônibus para, os ônibus param. Olha aí, deu para flexionar, não é isso? Se você flexiona a palavra, então é um verbo. Então não é preposição, não. Por isso que vocês têm que ter atenção. Para também pode ter a função de preposição, mas leia sempre imaginando que possa haver o intuito da banca justamente de perceber se você está atento ao resolver essa alternativa. Se trata de uma locução adverbial. Então, vamos ver lá. A porta da delegacia. Isso aqui, ó. Quando eu falo aqui, a porta da delegacia é uma locução adverbial com palavra feminina, não é isso? Então, essa alternativa está correta. Isso aqui é uma locução adverbial. O que nós temos aqui? Ó? O lugar, não é isso? O lugar onde o ônibus parou. Então, aqui nós temos o quê? Uma locução adverbial com palavra feminina, a porta. Então, aqui a alternativa D é a correta. Uma questão de fácil entendimento aí, mas requer muita atenção. Essa banca ela sempre cobra questões que exigem muita atenção do candidato. Considere o trecho abaixo para responder à questão. O ônibus para a porta da delegacia, salta o senhor de idade, salta o delegado. E este fala ao sentinela. Sobre o emprego do pronome este, como recurso coesivo na passagem, pode-se afirmar apenas o seguinte. Então, quando fala com este lá, este refere-se a quem? Então, o que nós temos que pegar a frase desde o início? Salta o senhor de idade, salta o delegado. Este fala ao sentinela. Quem falou ao sentinela? Então, é isso que nós precisamos saber aqui, nesse sentido aqui do este. Resgata anaforicamente o vocábulo delegado. Então, quando falo aqui, ó, é muito importante vocês compreenderem. Vou fazer uma frase aqui para saber se eu uso este, esse ou aquele. Por exemplo, se eu disser vi Maria, José e Eva. Aí eu quero falar esta é loira. Esta vai ser quem? Maria ou Eva? No caso, vai ser Eva. Por que vai ser Eva? Porque este Eva aqui, ó, quando eu falo esta, é aquela que refere-se ao último citado, aquela que está mais próxima do pronome aqui. Então, quando a gente volta aqui à frase, ó, então este aqui, ó, ele vai se referir ao último aqui. Então, aqui nós temos duas situações, né? O senhor de idade e o delegado. Este, qual das duas palavras que está mais próxima do este?
o delegado. Então, o este, ele vai se referir ao último citado, tá bom? Então, agora, se forem 3 igual está aqui, o José vai ser esse e a Maria vai ser o quê? Aquela, ok? Então, memoriza, é muito comum cobrar isso aqui. Este vai ser aquele que está mais próximo aqui deste pronome e o do meio vai ser esse e aquele que está mais distante, aquele que foi citado primeiro, vai ser aquele. Então, o que ocorre aqui? Ó? Quando fala anaforicamente, é o quê? Aquilo que vem antes. Ó. Ou antes aí, resgata o vocábulo delegado que vem antes. Então, é isso mesmo. Este refere-se àquele que está mais próximo. Se fosse aquele fala ao sentinela. E se fosse aquele, aí sim, seria o senhor de idade, se fosse aquele. Mas este refere-se àquele que está mais próximo. Sendo assim, então, este refere-se ao vocábulo delegado. Sendo assim, então, a alternativa A é a correta. Foi empregado em referência espacial em relação ao leitor? Não, aqui também não se refere ao leitor, não. E essa, quando se fala aqui de espacial, também não. Poderia ser substituído por esse, sem prejuízo de sentido? Nós já vimos aqui, não pode. Esse aqui é o do meio, não é isso? O José aqui, então não pode, ok? Para se referir ao delegado, teria que ser somente este, como foi lá. Então está errado. Seu emprego é catafórico. Catafórico é aquilo que vem depois, né? Seu emprego vem depois e antecipa o que será dito? Também não. Então vem antes, o esse se refere ao delegado. Considere o fragmento abaixo para responder à questão. Os passageiros ficaram aborrecidíssimos com aquela brusca mudança de itinerário, mas não protestaram. Olha o mas aqui. A relação estabelecida entre as orações e explicitada pela conjunção mas permite ao leitor concluir que, então, esse mas aqui, ele dá a ideia de que, é isso que pede a questão. A relação estabelecida entre as orações e explicitada pela conjunção mas permite ao leitor concluir que os passageiros não protestaram, por isso ficaram aborrecidíssimos? Não. Então, aqui, esse por isso aqui, não dá certo, tá bom? Por quê? O que nós temos que analisar aqui, esse por isso aqui, ele explicita uma conclusão. Agora, esse mas aqui, sempre que apareceu mas, porém, contudo, todavia, vocês já sabem, ele dá uma ideia de oposição. Então, mas, sempre que aparecer, ele dá a ideia de oposição. E o por isso aqui, não sei, essa conjunção aqui, ela é o quê? Ela é coordenada, ela é subordinada? Vão pelo sentido da frase. Então, lá em cima está expressando a oposição. Aqui dá uma oposição, os passageiros não protestaram, por isso ficaram aborrecidíssimos? Não. Então, já podemos eliminar aqui. Embora tenham ficado aborrecidíssimos, os passageiros não protestaram. Então, eles não protestaram, embora ficaram aborrecidos. Então, aqui está a alternativa correta. É muito comum esse tipo de questão aqui. Primeiro, eles colocam oposição, para depois ver uma frase com o mesmo sentido. Aí, sempre que houver o embora aqui, vai ser a resposta correta. Por quê? Esse embora aqui, ele expressa uma concessão. Então, isso aqui é uma conjunção subordinativa concessiva, que ela também expressa contrariedade, ela expressa uma ressalva. Então, embora tenham ficado aborrecidos, os passageiros não protestaram. Então, alternativa B. Sempre que aparecer lá uma oposição, aquela que mais se aproxima dessa oposição é a concessiva. Se os passageiros tivessem protestado, não ficaram aborrecidíssimos. Também aqui já podemos descartar, que aqui o se ele expressa uma condição e nós precisamos de uma oposição. Quando? Quando expressa o quê? Quando expressa tempo. E lá nós queremos oposição. Então, já podemos eliminar aqui a alternativa D. Tendo assim, a alternativa B é a correta. De acordo com a leitura
atenta da tira, assinale a alternativa incorreta. Já está grifado aqui, ó, mas vem aqui, circula aqui, que você já sabe, está pedindo a alternativa errada. Enquanto você fica aí lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido. Fica muito atento. Tem tirinha? Olha a expressão facial, os gestos, eles dizem muito. Então aqui, está falando e quem está lendo, o que ele fala? Tá, continua da mesma maneira, não é isso? Concordou. Vou me divertir pra caramba, enquanto você fica aí sentado, bocejando, desejando estar... Aí olha os 3 pontinhos aqui, a reticência. Indica que foi interrompido. Aí o que ele faz? Ah, olha a cara dele aqui, como mudou, olha. Parece que está interessante, ele tomou um susto, não é isso? Então, aqui é uma expressão de emoção. O que ocorre aqui com o garotinho também? Olha aqui. Ele também se assusta, não é isso? Eu só vou dar uma lidinha por cima do seu ombro, tá? Então, o garotinho que falava que a leitura era chata, agora ele já quer fazer o quê? Ler também. Aí o que ele fala? Não. Vai fazer algo divertido. O que nós temos aqui? Ó? Olha aqui. Ele já está basicamente entrando dentro do livro, como a gente fala, não é isso? Olha aqui, no começo aqui o livro estava distante, a coisa aqui está tão emocionante e interessante que ele já está lá olhando bem de pertinho mesmo. Então vamos ver aqui. Temos que marcar a alternativa incorreta. No primeiro quadrinho, as palavras chato e divertido são antíteses. Então vamos ver aqui, ó, quando fala lá de chato e divertido, são antíteses. Ah, não lembro o que é antítese. Antítese é a figura de linguagem que expressa ideias opostas. Então o que ocorre? Chato e divertido são opostos, que ajudam a personagem a construir discursivamente a oposição entre as duas ações no seu enunciado. Sim. Então, isso aqui ó, já está indicando o quê? Oposição. Não sabe o que é antítese, mas oposição vai nos remeter a quê? Ou é chato ou é divertido, né? Então, são ideias opostas. Pelo próprio enunciado dá para fazer. Então, essa alternativa está correta. Lembrando que é para a gente marcar a incorreta. Então, já vamos aqui descartar a alternativa A. Ela está correta, mas não vai ser a resposta, tá bom? No segundo quadrinho, Calvin vale-se da mesma estratégia argumentativa utilizada no quadrinho anterior para convencer outra personagem. No primeiro quadrinho, o que ele fala? Olha lá, quando você fica aí lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido. Vou me divertir, você está aí bocejando, sentado, quando está bocejando é porque a coisa está chata. Então, nos 2 quadrinhos aqui, ele usa a mesma estratégia argumentativa para convencer a outra personagem a fazer alguma coisa divertida com ele. Então, aqui está certo, mas não é a resposta que a gente precisa dar errada. A reação da personagem que lê o livro no terceiro quadrinho afeta o garoto, transformando sua opinião sobre a leitura. Então, aqui nós temos o terceiro quadrinho. Olha como ele reagiu. Então, de fato, aqui transformou a opinião dele sobre a leitura. Antes era o quê? Algo chato, a pessoa ficava bocejando. Não, por que transformou essa opinião aqui? O que ele disse aqui? Ó? Eu só vou dar uma lidinha. Antes ler era chato, agora ele já quer ler. Então, aqui também nós já podemos eliminar, porque está certo. A gente precisa da alternativa incorreta. A valorização da leitura fica evidente na tira quando o tigre impede o garoto de ler o livro, opondo a importância do ato de ler as brincadeiras infantis. Então, essa daqui vai ser a resposta que ela está incorreta. O objetivo da tira aqui é mostrar a importância da leitura e que ela é muito emocionante. Então, aqui, ó, opondo a importância do ato de ler, não está fazendo uma oposição entre ler e as brincadeiras infantis, não. Na realidade, o que quer mostrar que ler é muito emocionante, que é interessante, olha aqui. Tanto é que ele não queria ler. E aqui, depois do gesto aqui, ó, que quem estava lendo achou interessante uma passagem do livro, ele passou a ler também. Então, é mostrar a importância da leitura aqui e não opor a importância do ato de ler as brincadeiras infantis. Então, a alternativa D é a correta.
De acordo com as regras que regem a acentuação gráfica na língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo. Então, já vão lendo aqui, ó. Acentuação gráfica. Então, vamos lá. As formas verbais a e será são acentuadas, pois são oxítonas terminadas em a. Ok, elas terminam em a, mas será que é oxítona? Então, sempre é bom a gente lembrar. Oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Agora, nesse caso aqui, ó, a, será que ela é uma oxítona? Não. Nesse caso aqui, a é o quê? É um monossílabo tônico. Tá bom? Então, nós temos que lembrar lá, monossílabo é o quê? Aquele que só tem uma sílaba. Pá. Ok? Então, só você lembrar, acentua os monossílabos tônicos terminados em a, e e o. Pá, pé, pó. Que aí fica fácil, né? Então, monossílabo é aquele que só tem uma sílaba. Então, aqui, ó, são oxítonas? Não. Esse aqui é o quê? Monossílabo. Mono, aquele que só tem um. Ok? E já será. Então, vamos ver aqui, ó, vamos separar em sílaba. A sílaba tônica é a última. Aí sim, aqui é uma palavra oxítona, mas a não é. Então, já podemos cortar aqui que está errado. O adjetivo dramático é acentuado, pois é uma proparoxítona. Vamos separar aqui, ó. Então, a sílaba tônica aqui é aqui, ó, última, penúltima. A sílaba tônica é a antepenúltima. A sílaba tônica é aquela que falamos mais forte. E no caso da proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada, ou seja, a sílaba tônica vai ser sempre a antepenúltima. Então, essa daqui está certa. O adjetivo inevitável é acentuado, pois é uma paroxítona. Primeira coisa, vamos ver se é paroxítona mesmo. Então, nós temos aqui, ó, última, penúltima. Então, o tá aqui, ó. Então, a sílaba tônica é o tá. Então, é a penúltima. Se é a penúltima, é uma paroxítona, terminada em L. Então, vai estar certo. Acentuamos as paroxítonas terminadas em L. Só para você lembrar de... eu não sei se acentua ou não. Vamos procurar uma outra lá que seja semelhante aqui, relacionado à acentuação gráfica. Automóvel, a gente separa a última, penúltima. Então, penúltima aqui também terminada em L. Se automóvel recebe acento, inevitável também vai receber acento. Então, assinale a alternativa correta. Apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas. Analise o enunciado abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. Então, qual alternativa aqui vai preencher de maneira correta estas lacunas? Dona Lúcia e seus 2 netinhos para passear. Sairão ou saíram? Vamos ver aqui pelo resto da frase, se é passado ou se é futuro. Naquela tarde ensolarada de sábado. Então, aqui já é passado, não é isso? Então, alguns ainda têm alguma dúvida, sempre que for tio é futuro. Sempre que for AM é passado. Isso aqui não pode confundir, não. Então, como nós queremos passado, já posso eliminar aqui, ó, sairão. Então, nós já sabemos. Dona Lúcia e seus 2 netinhos saíram para passear naquela tarde ensolarada de sábado. Foram ou foram ao parque? É passado. Se é passado, é AM. Então, já posso tirar aqui. Isso aqui não. Ó. Então, já elimino aqui. Ó. Foram ao parque. E lá havia ou haviam, que tem as duas aqui. Aqui nós já sabemos, então, qual vai ser a alternativa correta, que nesse caso é a alternativa B. Mas vamos nos ater aqui, que ainda dá para aprender um pouquinho mais. Ao parque e lá havia ou haviam muitas? Muitas outras crianças está no plural. Mas é havia ou haviam? É havia. Por que vai ser havia? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não vai para o plural. Ok?
ok? Então, não existe haviam quando tiver no sentido de existir, não. Então, é havia mesmo. A vovó quis participar das brincadeiras, mas ficou meia ou meio atrapalhado. Então, fiquem atentos aqui, ó, meia somente quando for metade ou então peça do vestuário, né? Então, só nessas duas possibilidades aqui que você vai usar meia. Não pode usar, não. Neste caso aqui, o que nós temos aqui é um advérbio. O advérbio é o quê? Aquilo que modifica um verbo. Olha aqui, ó. Mas ficou meio atrapalhada. Não é isso? Então, aqui, ó, mas ficou meio atrapalhado. Então, aqui nós temos um advérbio. Então, fica bem fácil. Meia só quando for metade ou então peça do vestuário. Não é isso? Se não for, vocês vão usar sempre meio. Sendo assim, então, a alternativa B é a correta. Quanto às regras de regência nominal, então já vão grifando, e verbal, assinale a alternativa correta. Também terá regência verbal e nominal. Principalmente regência nominal, às vezes ela aparece de forma explícita, como pedido aqui, ou então pode ser que ela apareça de maneira implícita também. Então é muito importante compreender e aprender regência. Então vamos marcar a alternativa correta. As moças foram a pé ao cinema para assistir o novo lançamento de sucesso. O que está errado aqui? Esse verbo assistir, muito cobrado aí por todas as bancas. Então, o verbo assistir, ele pode ser verbo transitivo direto e também verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto é no sentido de ajudar. E verbo transitivo indireto é no sentido de ver. Agora, nesse caso aqui, está no sentido de ajudar ou ver. As moças foram a pé ao cinema para ver o novo lançamento. Então, se é ver, é um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, ele vai pedir um objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto, ele vai pedir a preposição aqui, ó. Então, vai ser sempre ao. Aqui, ó. Então, para assistir ao novo lançamento. Tá bom? Porque é um verbo transitivo indireto, ele vai pedir a preposição a. Então, já podemos eliminar. Obedecer às normas de trânsito evita problemas futuros. Então, aqui nós temos mais uma vez, regência verbal. Então, fazendo as atividades, vai memorizando. Então, esse obedecer aqui, ele vai ser o quê? Um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto vai pedir a preposição. Então, nesse caso aqui, deveria ser o a aqui, mais o as, obedecer às normas. Então, memoriza. Verbo transitivo indireto, que vai obedecer a alguém ou a alguma coisa. Então, vai pedir a preposição a. Por isso, deveria ter acento indicativo de crase aqui. Sendo assim, está errado. Embora houvesse clima adverso à situação, será que vai ter crase aqui? Então, o que a gente tem que ver? Se é adverso a alguma coisa. É o mesmo caso de oposto. Se é oposto a alguma coisa. Então, aqui, adverso a, já pede a preposição, mais o artigo a de situação. Então, nós temos o quê? Um acento indicativo de crase aqui. Então, até aqui está correto. A vítima entregou a carta à polícia. Nesse caso aqui, é o verbo entregar, verbo transitivo direto e também indireto. Transitivo direto e indireto. Porque entregou o quê? A carta. A quem? A polícia. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Então, nesse caso aqui, vai pedir a preposição a, que também vai ser a preposição a de entregar a, mais o artigo definido a aqui. Por isso, deu crase. Lembrando, crase é o quê? A junção desses dois as aqui, ó, de preposição mais o artigo. Então, sendo assim, a alternativa C está correta. Esta sala é acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Será que se é acessível a alguém? Agora, será que pode ter crase aqui? Não. Por que não vai ter crase? Nós temos uma palavra no
plural. Então, não posso usar crase aqui, ó, no singular antes de palavra no plural. Então, acessível a cadeirantes, não. Então, não posso usar porque essa palavra está no plural. Não usa crase antes de palavra no plural, tá? Crase no singular, tá bom? Então, não pode usar. Então, já eliminamos aqui também a alternativa D. Alternativa correta, alternativa C. Observe o enunciado abaixo. Quanto à regra de colocação pronominal, assinale a alternativa correta. Vai ter colocação pronominal mesmo na sua prova. Sempre é cobrado, mas é fácil de compreender. Essa questão aqui é aparentemente muito difícil, não é isso? Mas vamos ver aqui por meio da resolução, que é uma questão que ficou fácil. Então, nós temos aqui ênclise. O que eu falo? Aí eu venho aqui e faço. Ênclise começa com E, não é? Eu uso o mesmo E de end. O que é end? Não é fim? Então, quando for ênclise, o pronome vai vir depois do verbo, não é isso? Então, vai vir no fim, depois do verbo. Mesóclise, não é M aqui de mesóclise, é o M de meio. O pronome vem no meio do verbo. E próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, ou seja, vem antes do verbo. Então, aqui nós sabemos, ênclise, o pronome depois do verbo, próclise, o pronome vem antes do verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e próclise, de novo, o pronome vem antes, vem primeiro que o verbo, não é isso? Então, vamos ver lá. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Olha o Manuel Bandeira aí, né? Então, o que ocorre aqui? Nesse caso aqui, ó, esse pronome aqui, ele está, olha o verbo aqui, ó. Então, aqui nós temos um verbo. Esse pronome ele está depois do verbo. Quando o pronome está depois do verbo, nós temos o quê? Um caso de ênclise. Simples assim, resolvemos essa questão que parece muito difícil. Nós temos aqui próclise, mesóclise, próclise não. Aí não precisa nem de saber, ó, que nós vamos usar ênclise em orações iniciadas com verbos no presente ou pretérito afirmativo. O pronome oblíquo deve ser usado pós-posto ao verbo, ou seja, vai vir depois do verbo. Olha ali a explicação. Aí nem precisa de ler todas essas outras alternativas, não. Muito confusa, sim. Mas você sabendo o que é ênclise, próclise, mesóclise, você resolveu essa questão. Por isso que falo sempre dessas dicas. Fique atento, leia com bastante atenção, que às vezes não precisa você saber puramente ali, dentro da gramática, como essa questão é resolvida, não. Assinale a alternativa em que há apenas uma palavra grafada incorretamente. Então, olha aqui, ó, só uma, tá bom? Presta bastante atenção aqui nesse enunciado. Só uma que está grafada incorretamente. Então, aqui nós estamos com dúvida. Será que nós vamos usar S ou Z? Eu tenho uma dica muito boa aqui, ó. Se a palavra na última sílaba já tiver S, vai continuar com S. Agora, se a palavra na última sílaba não tiver S, aí nós vamos usar o quê? Z. Então, se ela já tiver Z na última, a gente usa Z. Se ela tiver S na última sílaba, a gente usa S. E se ela não tiver nada, eu sempre falo, deu Z. Deu o quê? Zebra. E zebra é com Z. Então, a regra é bem simples aqui, ó. Tem S na última sílaba, continua com S. Tem Z, continua com Z. Não tem nem S nem Z, deu o quê? Zebra. Zebra se escreve com Z. Então, a palavra não tem S nem Z na última sílaba, você vai sempre usar Z para ela. Então, vamos ver lá? Realizar vem de qual palavra? Real, não é isso? Tem S ou Z? Não tem. E deu zebra. Zebra é com Z. Então, realizar é com Z. Concretizar vem de quê? Concreto. Não tem S nem Z. Então, aqui deveria ser o quê? Zebra. Z. Pesquisar vem de pesquisa. Então, está correto aqui. Esse também está correto. Esse está errado. Comercializar vem de quê? Comércio. Não tem S nem Z na palavra comércio. Então, deu o quê? Zebra. Então, deveria ser com Z.
Então, aqui duas estão incorretas. Lá pede somente uma. Humanizar vem de quê? Humano. Humano tem S ou Z na última sílaba? Não. Então, deu zebra. Se deu zebra, é com Z. Está correto? Analisar vem de quê? Análise. Se tem S, análise escreve com S, então analisar é com S. Está errado. Deslizar vem de quê? Deslizamento, não é isso? Então, já tem Z, continua com Z. E suavizar vem de quê? Suave, não tem S nem Z na última sílaba. Deu zebra, zebra é com Z. Então, suavizar está correto. Então, aqui a única errada aqui é analisar, que deveria ter sido com S. Então, a alternativa B é a correta. Uma palavra foi escrita de maneira errada. Vamos ver aqui, então. Problematizar vem de quê? Problema. Problema tem S ou Z? Não. E deu zebra. Então, zebra é com Z. Então, problematizar está correto. Hospitalizar vem de quê? Hospital tem S ou Z? Não. Deu zebra. Então, tinha que ser com Z. Canalizar vem de quê? De canal. Não tem S nem Z? Epa, deu zebra. Então, tá certo, é com Z. Amenizar vem de quê? Ameno. Ameno tem S ou Z? Não tem. E deu zebra, então deveria ser com Z. Então, aqui nós temos duas erradas, não é isso? Então, por isso, a alternativa C não pode. Contabilizar vem de quê? De contabilidade. Agora, nesse caso, contabilidade, contábil, tem S ou Z? Não tem, então deveria ser e deu zebra com Z, então já está errado. Visualizar vai vir de visão. Nesse caso aqui, ó, vai ter S ou Z? Não tem, se não tem, deu zebra. Visualizar é com Z, então está errado. Paralisar vai vir de paralisia. Então, já tem S, então continua o S. Avisar vem de quê? Aviso tem S, continua. Então, visualizar deveria ser com Z, contabilizar também com Z. Por isso, essa alternativa está errada. Então, memoriza. Tem S na última sílaba, continua. Tem Z, continua. Não tem S nem Z, deu zebra. Zebra se escreve com Z. Então, se a palavra não tem S e nem Z na última sílaba, sempre vamos usar Z. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula foi corretamente empregado. Vai ter também na sua prova. Então, isso aqui, ó, sempre que falar de pontuação, o que é mais cobrado é o uso da vírgula. Então, aqui é bem simples. Tem algumas dicas, uma dica aqui interessante aqui. Nesse caso, então, o que precisa de ser observado? Primeira coisa, não pode separar o sujeito do verbo. Não separa o sujeito do verbo por vírgula. E também não pode separar por vírgula o verbo do complemento. Então, memorize isso aqui. Ó. Você não erra mais quando se falar de vírgula. Não pode separar o sujeito do verbo por vírgula, nem separar o verbo do complemento por vírgula. Então, vamos ver aqui, resolvendo as questões, vai ficar mais fácil. Um navio cargueiro de uma companhia sul-coreana tombou e pegou fogo na costa da Geórgia. Então, vamos ver aqui. Ó. O que tombou e pegou fogo? Então, faça sempre essa pergunta. Identifica o verbo, faz a pergunta para saber o que é o sujeito. O que tombou e pegou fogo? Um navio cargueiro. O navio aqui é o quê? O sujeito, não é isso? E aqui nós temos o quê? O verbo. Então, já falei, não pode separar por vírgula o sujeito e o verbo. Olha como facilitou. Então, aqui já podemos eliminar a alternativa A. O acidente que aconteceu perto do porto de Brunswick deixou 4 pessoas desaparecidas. Então, nós vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui, o acidente que aconteceu perto do porto, o que nós temos aqui? Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vem entre vírgula mesmo. Então, oração subordinada adjetiva explicativa vai vir entre vírgula. Qual que é a função dela aqui? Explicar, né? O acidente que aconteceu perto do porto de Brunswick. Então, aqui
nós temos essa oração subordinada adjetiva explicativa que vem entre vírgulas. Agora, o acidente, vamos retirá-la então. O acidente deixou 4 pessoas. Então, o que nós temos aqui? Nós estamos separando o verbo do complemento. Então, a gente não pode separar o verbo do complemento. Deixou o quê? 4 pessoas feridas. Então, aqui nós temos separando o verbo do complemento. Então, eliminamos também. Autoridades americanas informaram que 20 pessoas, entre elas o piloto, foram resgatadas em segurança. Será que essa vírgula aqui vai estar correta? Nesse caso aqui nós temos o quê? Um aposto explicativo. Então, sempre que tiver marcar aqui, ó, este aposto aqui, ó, vai vir entre vírgula. Então, está correto. Então, qual que é a função aqui deste aposto aqui? É justamente explicar aqui, né, que o piloto estava entre os resgatados, entre as pessoas resgatadas. Então, a alternativa C está correta. O capitão da guarda costeira John Reed explicou, olha aqui, ó, quem explicou? O capitão. O capitão é o quê? Sujeito. E aqui nós temos o verbo. Pode separar o sujeito do verbo? Não pode. Então, aqui já está errado por isso. Viram que com 2 regras aqui dá para acertarem as questões que abordam vírgula? Então, não pode separar sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. A alternativa C é correta. Observe os enunciados abaixo. Júlia, a bebê da Mariana, nasceu esta manhã. Júlia, a bebê da Mariana, nasceu esta manhã. Qual que é a diferença? Essa vírgula aqui. Então, vamos ver o que uma vírgula traz de efeito aí dentro de uma frase. Assinale o emprego das vírgulas, analise o emprego das vírgulas e assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, a classificação dos termos destacados. Então, esses termos aqui, ó, qual que é a classificação deles? Então, aqui, primeiramente, nós temos o quê? Júlia, a bebê da Mariana, nasceu esta manhã. Então, quando fala aqui, ó, Júlia, esse primeiro termo aqui é o quê? Ó? Júlia nasceu esta manhã. Quem nasceu esta manhã? Júlia. Então, aqui nós temos o quê? O sujeito. Então, nós já sabemos aqui, ó, já podemos eliminar aqui, ó, não é vocativo, não. Nessa primeira aqui é o quê? Quem nasceu esta manhã? Júlia. Júlia é sujeito. Agora, vamos ver aqui, ó. A bebê da Mariana, que está entre vírgula aqui. Quando eu falo a bebê da Mariana, nós temos o quê? Um aposto. Esse aposto, então, ele vem para quê? Para explicar o termo anterior. Quem é a bebê da Mariana? Júlia. Se eu falar, Júlia nasceu essa manhã, a pessoa pode não saber. Então, aqui nós temos um aposto aqui, ó, que vem entre vírgulas. Ele vem justamente para explicar quem é Júlia. Então, aqui nós temos o quê? Um sujeito e um aposto. Então, a alternativa B é a correta. Não é complemento nominal, não. Agora, vamos ver no próximo aqui. Júlia, a bebê da Mariana, nasceu esta manhã. Será que vai ser de novo sujeito e aposto? Vamos ver aqui, então. Júlia, a bebê da Mariana, nasceu esta manhã. Neste caso aqui, o que nós vamos ter? Neste caso aqui, ó, Júlia é um quê? Um vocativo. Então, vocês já ouviram muito falar entre aposto e vocativo, não é isso? Aposto é aquele que explica o termo anterior. E o vocativo ele é usado o quê? Para vocar, né? Para chamar. Então, tá aqui, ó, Júlia. Eu estou chamando Júlia, a bebê da Mariana, nasceu essa manhã. Então, aqui o que nós temos aqui? Um vocativo. Okay? A bebê da Mariana. Quem é a bebê da Mariana? Quem nasceu esta manhã? Vá lá e faça uma pergunta com o verbo. É para saber quem é o sujeito. Quem nasceu esta manhã? A bebê da Mariana. Então, nós temos aqui um sujeito. Então, compreenderam aqui? Aposto explica o termo anterior. E vocativo é usado para chamar. A alternativa B é correta.
Quanto às regras de concordância verbal, também terá na sua prova. Assinale a alternativa correta. Então, concordância verbal, leiam com bastante atenção. Aquele senhor conhece tudo por aqui. Já fazem uns 40 anos. Então, 40 anos, plural. O verbo tem de estar no plural? Não. Por quê? Aqui vai ser faz. O verbo fazer indicando tempo passado, ele vai ser sempre usado no singular. Então, já faz uns 40 anos. Perto das 3 horas da manhã, a fila está correto. Havia milhares de pessoas. Então, milhares é o que? Está no plural. Só que o verbo haver, como já disse anteriormente, verbo haver no sentido de existir. Vamos ver se está no sentido de existir. Existiam milhares de pessoas ali. Ele vai estar sempre no singular. Verbo haver no sentido de existir é sempre no singular. Então, havia mesmo. Havia um, havia dois, havia milhares. Porque está no sentido de existir, sempre no singular. Então, a alternativa que está correta de acordo com a concordância verbal é a alternativa B. Houveram muitos problemas. Existiram muitos problemas. Verbo haver, de novo, no sentido de existir. Não vai para o plural. Então, houve. Fazia 2 horas que a moça estava à espera de sua vez no consultório médico. Então, já indica tempo transcorrido, não é isso? Verbo fazer indicando tempo passado, tempo transcorrido é sempre no singular. Leia com atenção a tira e o trecho a seguir. E depois, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, a norma culta, assinale a alternativa correta. Ou seja, assinale a alternativa correta para responder essas lacunas. A tira acima relaciona as questões pedagógicas às questões existenciais cujos problemas são levantados por 2 crianças. Primeiramente, não usa artigo depois de cujo. Não pode. Então, já deu para eliminar 2 aqui, não é isso? Não posso usar esse artigo definido aqui depois de cujo. É sempre cujos. Cujos problemas. Então, já sabemos aqui que é a alternativa A ou C. O que a banca fez aqui? Ela inverteu essa ordem aqui. Porque, na realidade, o que precisávamos é compreender que, vamos colocar na ordem correta, a tira acima relaciona alguma coisa a algo, né? Então, quando relaciona, você relaciona alguma coisa a algo. O que ele fez? A banca já fez, ela inverteu, né? Colocou a algo primeiro, depois alguma coisa. Por isso que confundiu aqui. Então, relaciona alguma coisa, que nesse caso vai ser o quê? As questões existenciais a algo, que são as questões pedagógicas. Se a gente colocasse a frase na ordem invertida, ficaria assim. A tira acima relaciona as questões existenciais às questões pedagógicas. Então, ficou um pouco confuso porque inverteu aqui. Então, nesse caso, tem que ter mais atenção por isso. Quem relaciona alguma coisa a algo. Então, a tira acima relaciona as questões pedagógicas às questões existenciais. Coloca na ordem, inverte a ordem da frase, coloca na ordem direta. A tira acima relaciona as questões, né, existenciais, que é alguma coisa, a algo que vai ser as questões pedagógicas. Sendo assim, então, a alternativa C é a correta. A questão ficou um pouco mais difícil justamente porque inverteu essa ordem. Observe, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. De acordo com as regras de sintaxe da oração e período, assinale a alternativa correta. Você vai marcar a alternativa correta. Então, no enunciado, há a presença de oração. Então, até aqui está tudo igual. Agora, a presença de oração subordinada adversativa, olha como é que é uma questão complexa, mas que vai ficar fácil.
Existe oração subordinada adversativa, por isso que eu falo, essa banca, ela está querendo sempre ver se você está atento. Existe oração subordinada adversativa? Não. As adversativas já são o quê? Coordenada. Então, já posso ir lá e eliminar a alternativa A. Há a presença de oração subordinada substantiva objetiva direta? Não sei. Pode ser que sim, né? Há a presença de oração coordenada completiva nominal? Também não. Não existe. Coordenada completiva nominal, não. Então, por isso aqui, nós já podemos, não existe, já podemos eliminar também. Alternativa C. Há a presença de oração coordenada adverbial causal? Não, nesse caso aqui é o quê? Quando é adverbial causal, é subordinada. Olhem só para vocês verem aqui como é que ficou fácil, já eliminamos também. Só de saber quais são as coordenadas, quais são as subordinadas, já eliminamos aqui, chegamos à resposta correta, que é B. É só não permitir o quê? Então, permitir aqui nós temos o quê? Um verbo transitivo direto que vai pedir o quê? Um objeto direto. Se pede um objeto direto, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, ok? Está exercendo a função de objeto direto aqui. Então, a resposta correta, alternativa B. Então, aqui nós temos a primeira questão, é um texto, mas sempre que se depararem com texto, leia primeiro a questão, porque pode ser que não precisa de ler todo o texto, que seja uma questão de gramática que vai dar para você responder lendo apenas aquele parágrafo ou aquela frase, ou até mesmo a oração. Então, nós temos aqui a locução verbal venho afinando, aí vocês já podem ir grifando, presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação. Então, vamos ver lá. Ele fala que há algum tempo venho afinando certa mania. Esse A com H aqui indica tempo passado. Quando falo venho afinando, isso aqui está querendo dizer o quê? Uma ação que começou lá no passado, mas que continua ainda. Então, é uma ação passada e concluída? Não, ela continua. Que ainda será futuro? Não. Pontual e ocorrida no presente? Também não. Com ideia de continuidade? Sim. É uma ação que começou e que continua. Passada e acabada, que não mais se realiza? Também não. Então, a alternativa D é a correta. O emprego do acento grave em às vezes, então aqui nós temos o quê? Às vezes aqui, ó, com acento indicativo de crase. Aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo. Então, o que pede aqui? Ó? Esse acento indicativo de crase aqui, ó, de às vezes, em qual exemplo aqui, ó, em qual alternativa vai ter o mesmo sentido? Então, o que nós temos que observar aqui? Que às vezes é o quê? Uma locução adverbial feminina, que vai ser acentuada. Então, nós vamos procurar o que aqui nestas alternativas? Em qual delas também vai ter uma locução adverbial feminina? Então, se você não lembra, será que tem crase ou não tem? Aqui não é isso que pede, porque todas aqui, de fato, vai ter o acento indicativo de crase. Mas em qual delas aqui que vai ter a mesma razão aqui, esse acento indicativo de crase? Então, entregou o documento às meninas. Então, esse às meninas aqui, nós temos aqui também uma locução adverbial feminina? Não. Então, aqui da mesma forma, manteve-se sempre fiel às suas convicções. Também não temos. Saiu às pressas. Olha aqui. Eu não lembro, mas aí você vai ler a frase. Até pela maneira de ler, você vai perceber quando fala às vezes e às pressas. Nesses dois casos aqui, nós temos locuções adverbiais femininas. Sendo assim, então, a alternativa C é a correta. Então, veja o sentido, nesse caso aqui, vai ser a mesma razão aqui. Então, nós temos nos dois casos uma locução adverbial feminina.
Em nunca se falou tanto em liberdade. Ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, nunca se, percebe-se que ela, em função da norma padrão. Então, o que ocorre aqui? O que está pedindo nessa questão? A posição desse pronome oblíquo. O se, ele deveria estar aqui, deveria estar depois do verbo ou no meio do verbo. Colocação pronominal. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Então, aqui nós temos o quê? Um caso de próclise. Olha o verbo aqui. Então, quando eu falo primeiro, o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem no fim. Eu sempre coloco o de end, que é a mesma coisa de fim, que é depois. Então, nós temos que ver. Será que aqui é obrigatório o uso da próclise? Então, vamos ver. Aí, vamos voltar à questão. Nesse trecho aqui, nunca se falou tanto em liberdade. Ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que essa posição, em função da norma padrão, poderia ser alterada para mesóclise. Será que eu poderia colocar o se no meio do verbo? Não. Por quê? Nunca aqui nós temos uma palavra negativa. Isso aqui é o que a gente chama de palavra atrativa. Então, sempre que vocês se depararem com palavras negativas, nunca, ou então, por exemplo, não, jamais. Então, sempre que vocês se depararem com essas palavras negativas aqui, é obrigatório o uso da próclise, ou seja, o pronome tem de vir antes do verbo. Então, quando eu falo palavra atrativa, por quê? Ele vai atrair o pronome para perto dele. É muito cobrado nesta banca esse tipo de alternativa aqui dentro de colocação pronominal. Então, não poderia ser uma mesóclise. Relaciona-se com o vocábulo tanto, se está relacionado com tanto? Não. Obedece à flexão do verbo? Será que está tratando aqui de flexão verbal? Também não. Deveria ser alterada para ênclise? O que é ênclise? O pronome vem depois do verbo. Eu poderia nunca falou-se? Não. Porque sempre que eu tiver palavra negativa é obrigatório correr a próclise. Então, se deve ao advérbio nunca, que é uma palavra de sentido negativo. Apareceu nunca, não, já sabe. Tem que haver próclise, ou seja, o pronome ficará perto dessas palavras. A alternativa é a correta. Vivendo e. Então, aqui nós vamos ler agora o que pede a questão. Para relacionar as orações em eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Olha aqui, eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Então, o que nos interessa deste texto aqui, neste momento, é só isso. Não precisa ler todo o texto, você otimiza seu tempo. O autor faz o uso de uma conjunção que deve ter seu sentido inferido. Olha aqui, ó. Então, nós temos que ter o quê? Sempre que tiver as conjunções, eu não lembro mais. Será que essa daqui pertence àquela? É uma coordenada? É uma subordinada? Não tem problema. Volte e veja o sentido inferido pelo contexto. Qual que é o sentido dessa conjunção? Trata-se do valor semântico de. Então, eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Esse i aqui fala assim, eu me lembro lá que esse i aqui é o quê? Aditiva. Então, ele expressa a ideia de adição. Já vai direto e marca? Não pode. Então, nós temos que saber qual é o sentido inferido aqui, ó. Eu sabia fazer pipa e não sei mais. Olha aqui. Então, nós temos o que aqui, ó? Sabia e não sabia, não sei. Então, é saber versus não saber. Isso aqui é o quê? Uma oposição. Então, aqui, a banca é capciosa, já coloca adição para marcar direto não. Falou em conjunção, mesmo que não se lembre a qual pertence, você vai ver pelo sentido dela dentro do contexto. Então, isso aqui é uma oposição. O emprego das reticências no título sugere. Então, nós temos aqui, ó, agora sim, vivendo e. Aí vocês vão ler o texto, porque aqui nesse caso vai ajudar e a gente já pode resolver a questão. O emprego das reticências no título sugere que. Então, lembrando, essas reticências também, elas são usadas para quê? Para indicar alguma hesitação, um suspense, que é nesse caso aqui, ó, vivendo e, geralmente a gente fala aprendendo.
Aí será que é isso? Então, o que o autor quis ao colocar as reticências aqui? É isso que está pedindo a questão. Então, o emprego das reticências no título sugere que a incapacidade do autor em completar a ideia? Não. Como é que ele escreve um texto e não consegue ter a ideia do título? Não. A caracterização de uma enumeração infinita? Não, não está enumerando infinitamente aqui, não. Um convite para que o leitor reflita sobre o tema? Sim. Então, apareceu essas reticências lá, então já é o quê? Justamente para nos... Aqui está indicando o quê? Uma hesitação, para gerar um suspense para nós. Vivendo e o quê? Então, isso que causou o quê? Uma interrogação dentro do texto. Então, um convite para que a gente reflita sobre o tema. A sinalização de questionamento do leitor também não. A representação de uma ideia polêmica? Não. Reticências não expressa essa ideia polêmica, não. Sendo assim, a alternativa C a correta. Considere o fragmento abaixo para responder a questão seguinte. Depois de um tempo, percebe que está começando a sentir inveja dos imaturos. O emprego da vírgula justifica-se por... Então, o que nós temos aqui? Essa vírgula. Por que eu usei vírgula? Está relacionada aqui, a essa expressão. Depois de um tempo, tem vírgula, por quê? Então, o que nós temos aqui neste caso aqui? Nós temos um adjunto adverbial deslocado. Então, sempre que houver um termo deslocado, haverá o emprego da vírgula. Porque, na realidade, esse adjunto adverbial aqui ele deveria vir ao final aqui, não é isso? Então, nós deslocamos. Sempre que deslocarmos esse termo, haverá a vírgula. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial deslocado. O emprego da vírgula justifica-se por acompanhar um termo deslocado da ordem direta. Sim, já disse anteriormente, sempre que tivermos aqui este termo deslocado, que nesse caso é um adjunto adverbial, teremos de usar vírgula. Marcar a presença de um aposto. O aposto explicativo, como já disse aqui, ele vai vir para explicar. E aqui não está explicando, não é aposto, ok? Separar orações coordenadas assindéticas. Será que aqui é uma oração? Não, olha aqui, depois de um tempo, então aqui não tem nada a ver. Se não tem verbo, não é oração, não é isso? Para ser oração precisa ter verbo, então já podemos eliminar essas aqui. E o vocativo também pode ser? Não pode, porque o vocativo é para quê? Para invocar, para chamar alguém. Então estudem também essa questão do aposto, que é muito cobrado nessa banca e que é algo bem simples, esse aposto explicativo. Então, nós temos um texto aqui. No quarto parágrafo, o pronome destacado em mas já é capaz de assistir a sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção. Então, já marquei aqui, não sente culpa de nada, mas se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir a sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção. Então, o que está pedindo aqui? Vamos ver lá, está relacionado ao ler. O pronome destacado em mas já é capaz de assistir a sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção. Cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia. Então, o que está pedindo aqui, resumindo tudo isso? Esse ler retoma a ideia de qual termo? Ele se refere a quê? Então, vamos ler lá de novo no texto. Então, aqui nesse caso, a gente vai precisar de ler o começo do texto. É que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer. Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Então, aqui está falando de quê? De um homem maduro, só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tamanha pressa. E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas. Não se sente culpa de nada, mas se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir a sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção. Então, aqui nós temos o quê? Esse verbo aqui, desviar. Então, esse verbo desviar aqui, nesse caso aqui vai ser desviar a atenção, verbo transitivo indireto. A atenção de quem? Sempre que eu fizer a pergunta com verbo transitivo
indireta, vou usar esse como complemento aqui, que for pedir um pronome, vou usar o pronome lhe. Então, quando fala, faça a pergunta que vai ajudar bem. Então, a desviar a atenção de quem? Então, desviar a atenção de quem? Do homem maduro. Não está falando, né, do homem maduro, a atenção dele. Então, é do homem maduro, que a banca aqui colocou somente maduro. Então, é isso aqui, ó, desviar a atenção de quem? Do homem maduro. Por isso, a alternativa B é a correta. Considere o fragmento abaixo para responder a questão seguinte. E na noite que transformava o frio do inverno no calor do carnaval, eu tinha a certeza, aqui vai vir alguma coisa aqui que já está marcado, de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência, cujo termo regente é. Então, falou em regência, eu tenho o termo regente. Não faço sempre analogia no caso de uma orquestra. Então, o termo regente é quem? O maestro. O maestro, nesse caso, é o verbo. Então, é o verbo que vai determinar. E, nesse caso, ele vai determinar o quê? Qual é a preposição que eu uso? Pode ser um verbo, se for regência verbal, ou então um nome, se for uma regência nominal. Ele tinha a certeza. Então, se chegar e fizer a pergunta para você, ou então chegar e exclamar, eu tenho a certeza. O que vocês vão perguntar? A certeza de quê? Quem tem a certeza de alguma coisa. Então, essa preposição de aqui, ele se refere a quê? A certeza. Então, a questão aqui, bem fácil, é só fazer essa pergunta que facilita. Aqui nós temos um novo texto, ensinamento. Agora vamos lá. O último verso do texto emprega o pronome essa como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que, então vamos ver lá, não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Essa palavra de luxo é o quê? Amor, não é isso? Então, esse essa aqui se refere a um termo que vem antes, não é isso? Então, o que nós podemos observar aqui? O último verso do texto emprega o pronome essa como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que antecipa uma ideia que será apresentada? Não, essa palavra é o que? Amor, então não antecipa. É um termo que já foi falado anteriormente. Faz referência a algo próximo ao leitor? Aqui também não está nessa questão de localização, não. Sinaliza uma referência temporal? Também não. Resume elementos de uma enumeração? Também não está enumerando, não. Retoma um termo citado anteriormente. Então, o que memoriza aqui? Quando se tratar desse pronome demonstrativo aqui, se eu falar nesse caso aqui, essa vai estar relacionada a um termo que já foi dito anteriormente, né? Então, aqui está relacionado a algo que vem antes. E se eu falar, por exemplo, comprei, comprei isto. Então, vamos escrever aqui, comprei isto. Lápis, borracha. Por que eu usei foi isto e não isso? Eu usei isto porque refere-se a um termo que vem depois. Se eu tivesse falado, comprei lápis, borracha, vírgula, só isso. Então, sempre que for essa, ou isso, ou esse, vai se referir ao que vem antes. E se for isto, este ou esta, vai se referir ao que vem depois. Então, não dá para errar mais. Logo passa a condição de rotina. Então, nós temos aqui o quê? Crase. Ocorre acento grave indicativo de crase. Dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo, assinale a que não ilustra um erro no emprego desse acento. Então, aqui pediu o quê? Qual que não apresenta um erro, ou seja, alternativa correta, não é isso? Então, nós já sabemos 2 pontos aqui. Não usamos crase antes de palavras masculinas. Então, não posso usar crase antes de palavras masculinas. Então, vamos ver aqui, A1. Então, já elimina aqui. Tem outra coisa. Não uso crase antes de verbo no infinitivo, né? Eu sempre falo do a partir, que esta banca cobra muito. Então, a partir não tem crase, porque nós temos um verbo no infinitivo, não uso.
Então, já elimino aqui, então. Então, ficaram essas outras três. Então, memorize. Não uso crase antes de palavras masculinas. Não uso crase antes de verbo. Então, vamos ver a alternativa A, se pode ser. Logo passa a esta situação de rotina. Está errado porque aqui nós temos o quê? Um pronome demonstrativo. Então, não vou usar crase antes de pronome demonstrativo esta. Eu sempre falo que tem que ter atenção, que pode ser que use antes de um pronome demonstrativo aquela ou aquele, por exemplo. Eu me referi àquela mulher, aí eu uso, eu me referi àquele homem, aí sim. Mas antes do esta, eu não uso. Agora vamos ver a B, se pode ser. Logo passa a situações de rotina. Então, nós temos o que aqui? Ó? Singular e situações está no plural. Será que eu posso usar nesse caso? Não uso. Sempre que esse A com acento indicativo de crase estiver no singular e a palavra da frente ela não pode estar no plural. Se ela estiver no plural igual está aqui, eu não posso usar crase, tá bom? Então, sempre que tiver o A no singular e a palavra da frente no plural, não pode. Agora, logo, por exemplo, eu me referi às situações. Eu me referi às situações. Então, poderia colocar, logo passa às situações. Aí sim. Por que aqui tem crase? Porque nós temos plural e aqui nós temos plural. Aí posso. Agora, se eu tiver esse A no singular e a palavra da frente no plural, eu não posso. Por isso, eliminei. Aqui já eliminei verbo no infinitivo. Aqui tem uma outra explicação, mas vamos lá. Um contexto masculino já elimina de cara que você ganha tempo. Logo passa, quem passa, passa a algum ponto aqui, nesse caso, né, a construção. Então, a alternativa E está correta, porque já pede a preposição a aqui, mais o artigo aqui definido a de a construção. A mais a é a com acento indicativo de crase. Então, é isso, concurseiros. Se gostaram da aula, deem um like, compartilhem, também se inscrevam no nosso canal.